Palestra de hoje tem como tema Parábola do festim de bodas ou da veste nupcial. É uma reafirmação do chamamento de Jesus à humanidade para o reino de Deus. E disse Jesus: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Ele enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram ir. Então, ele enviou seus servos novamente, levando o recado: Já preparei o banquete, venham para as bodas. Eles não se importaram. Foram para o campo e para os negócios. Outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviou tropas, exterminou os assassinos e incendiou a cidade. Ele disse aos servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão para as encruzilhadas e convidem quem encontrar. Os servos reuniram todos que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou cheia. O rei notou um homem que não estava com a veste nupcial e perguntou: Amigo, como entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. O rei ordenou: Amarrem pés e mãos, lancem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Rodolfo Caligares explica que as parábolas são narrações alegóricas com doutrina moral. Jesus sabia que era mais fácil assimilar qualquer ensinamento através de um enredo. O rei é Deus. O festim de bodas é o reino dos céus que Jesus anuncia pela pregação do seu evangelho. O banquete são os ensinos espirituais que mantêm e vivificam o espírito, segundo Caibar Schutel. Os primeiros convidados são os hebreus, que foram os primeiros a adotar o monoteísmo e a condenar o uso de imagens e ídolos. Todos os outros eram politeístas e idólatras. Portanto, aos hebreus foram enviados os primeiros emissários. Os primeiros servos foram os profetas, anunciando a vinda do Messias. Eles pediam que se arrependessem dos erros e se conduzissem de forma mais apropriada às leis divinas, reveladas no Monte Sinai, através dos 10 mandamentos. A palavra deles não encontrou receptividade entre os hebreus, que desprezaram as advertências. Jesus foi enviado para recordar e aperfeiçoar as leis. Ele revela a alegria e gozo espiritual do reino de Deus. Mas os hebreus estavam preocupados em adquirir vantagens materiais. Eles desejavam a hegemonia política do mundo, quer dizer, o poder sobre as nações. Eles se esquivaram, repeliram a mensagem de Jesus. Eles o ultrajaram e o mataram na cruz. Posteriormente à crucificação de Jesus, 70 depois de Cristo, eles foram trucidados pelos romanos e Jerusalém foi quase totalmente destruída. O evangelho seria pregado a todos os povos, pagãos e idólatras. Acolhendo a boa nova, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados que se mostraram indignos dele. Mas não basta ser convidado, não basta ser membro de um grupo religioso para tomar parte do banquete celestial. A túnica nupcial simboliza a pureza das intenções, a mansitude e a bondade que caracterizam os verdadeiros cristãos. É condição indispensável estar revestido dela. Os hipócritas, os que se comprazem na indecência, os que sacrificam seus semelhantes, que vivem apenas para si, indiferentes às dores e aflições do próximo, embora convidados a participarem, serão encontrados sem as vestes adequadas e não poderão permanecer entre os demais. Eles serão lançados fora. José de Souza e Almeida explica que
Querer entrar no reino sem reformar-se para o bem não é possível. Torna-se necessário abandonar os vícios, as paixões materiais, a degradação e passar a viver de acordo com Jesus. São poucos os que se reformam, poucos os escolhidos, embora o Evangelho seja pregado a todo mundo, bons e maus, sem distinção de classe, sexo, raça, idade e méritos. Lançado fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, passará por reencarnações expiatórias. Nós nos lembraremos do Livro dos Espíritos, na questão 262A, onde os Espíritos nos revelam que Deus pode impor encarnação compulsória a um espírito quando, por inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que é mais útil. A encarnação pode servir para purificar, adiantar ou fazer expiar. O espírito não pode usar o seu livre-arbítrio para escolher, então está de mãos e pés atados. Significa privado da liberdade de agir e escolher. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, reconhece-se o cristão por suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, esperança e fé. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los com todos. Ide, procurai os necessitados para conduzi-los. Afastai-vos dos que apontam os tropeços do caminho e nos fazem esmorecer e vacilar. Segue os que conduzem à sombra da árvore da vida, crede e orai. E é com isso que nós apresentamos a reflexão de hoje. Nós cremos, meus irmãos, nos ensinamentos do Mestre Jesus, nós cremos na doutrina, nós cremos na vida além da morte, nós cremos, meus irmãos, em tudo o que nos dizem os Espíritos, tantos que já passaram por sofrimentos porque estavam ligados às matérias, tantos que, desenvolvendo erros, passaram para o outro lado, sofrendo tanto, aliados ainda ao mal que cometeram. Nós cremos que tudo isso é realmente verdade, então por que nós não nos esmeramos em melhorarmos, em abandonarmos os nossos vícios? Por que nós não nos esmeramos em adquirir virtudes, em produzir o bem? Se nós cremos em Jesus, por que nós não fazemos o que Ele nos pede, que é perdoar e amar? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o que nos pede o Mestre Jesus. E se não é fácil, meus irmãos, por que não tentarmos os pequenos gestos de bondade diários? Se nós cremos em tudo isso, na imortalidade da alma, e que só os bens espirituais são o que deve nos mover, é o verdadeiro tesouro que temos, porque nós não nos esmeramos. Nós sabemos que devemos estar revestidos da túnica para que possamos participar do festim, senão teremos apenas um convite, mas não poderemos participar da festa que Deus prepara para nós. Nós nos lembraremos de Emmanuel em O Espírito da Verdade, quando ele reafirma: disse Jesus, serão muitos os chamados e poucos escolhidos para o reino dos céus. Sem chamado, não há escolha. O chamado vem de Deus e atinge todas as criaturas na evolução. A escolha depende do exemplo
e nos permite alcançar o caminho para a vida maior. Qual não seria o exemplo, irmãos? O exemplo é Jesus. O exemplo perfeito que temos a seguir é Jesus. Só Ele pode nos mover em direção ao bem, em direção à depuração do nosso espírito, nos mover para escalas evolutivas maiores, nos mover a consciência para o que é certo e real. Nós esperamos que de alguma forma o nosso estudo beneficiem aqueles que nos ouvem. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade, agradecendo ao amigo, ao mentor Erasmo Gurgel, pelo trabalho que temos desenvolvido na seara do Mestre Jesus. Que todos possam estar repletos do amor de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus.